Os lábios. Procedente de Cartagena, o negreiro Saul Taverner, com Luke Martin no comando, deitou âncora no porto de Santo Tomás, capital e cidade principal das Índias Ocidentais dinamarquesas. De uma escuna da Martínica, fundeada a seu lado, um bote tripulado partiu em direção ao cais, à procura do capitão de portos, com um pedido de permissão para mudar de ancoradouro. O escaler de Luke Martin largou logo depois do francês. Quando viu o oficial do barco francês desembarcar, Martin gritou: "Diga ao Lalek que troco de lugar com vocês, e de bom grado. O que é que estão levando? Aguardente? Quero 6 caixas." Sem diminuir o passo nem olhar para trás, o oficial da escuna, um mulato das ilhas francesas, anotou o pedido numa caderneta de couro. Não era uma experiência agradável aquela de estar à sombra de um navio negreiro, dentro de um porto semi-fechado. Era aconselhável apressar-se, apesar da prioridade dos pedidos de aguardente. "Está certo, capitão", disse secamente o oficial. Martin desembarcou quando o oficial já dobrava uma esquina à esquerda, em direção ao posto do capitão de portos. De cara amarrada, Martin o seguiu, murmurando: "Ele se dá ares", falando esse inglês das ilhas, mas pensando em francês. "Você e seus ares. Queira ou não, seu avô chegou num navio negreiro. Você e seus ares." Alcançando a esquina, Martin acompanhou por alguns instantes o oficial com os olhos. Depois virou à direita, galgando uma pequena elevação. Seus afazeres em terra o levavam ao forte. Tinha a intenção de desembarcar sua carga, ou parte dela, naquela noite. Havia escassez de braços na colônia. Com a ajuda de tropas da Martínica, tropas francesas e forças espanholas de Porto Rico, o vizinho mais próximo, a colônia acabara de sufocar um levante sangrento na ilha de Santo Jean. Muitos escravos morreram nessa repressão armada do ano de 1833. Luke Martin obteve sem dificuldade a licença para descarregar e, sendo um daqueles marujos de Yankees que não deixam a grama crescer debaixo dos pés, mandou abrir os porões e, ao quarto toque do sino da tarde, a coberta do Saul Taverner se encheu de negros algemados para a cerimônia da lavagem. Desordenada, ofuscada pelo sol ardente de uma tarde de julho, sob o paralelo 18 latitude norte, aquela massa de humanidade escura foi ensaboada com generosos nacos de sabão, retirados de um balde. Em seguida, esfregada com escovas de cabo curto e enxaguada com baldes d'água. À 7ª badalada, o banho terminara, e antes do pôr do sol, uma fileira de botes, cada um vigiado por um par de gendarmes dinamarqueses armados com mosquetes de baionetas caladas, já se alinhava ao longo do costado, pronta para receber os 117 negros que deviam ser desembarcados, a maior parte deles destinada a substituir os trabalhadores das plantações de Santo Jean, que ficava do outro lado, ao largo da ilha de Santo Tomás. Os procedimentos de descarga começaram logo depois do anoitecer, à luz de lampiões. Todos se preocupavam em evitar que alguém saltasse ao mar tentando fugir. Um conferente de terra anotava os negros que passavam para os botes, e estes, à medida que ficavam completos, eram conduzidos a remo até o pontão de desembarque por outros escravos. Debruçados sobre os 6 grandes remos que guarneciam cada um dos pesados botes de madeira. No grupo de corpos negros que faltava embarcar, havia uma mulher, muito alta e magra, que levava ao peito um recém-nascido, preto como carvão. A mulher estava um pouco afastada dos demais, mais longe da amurada, embalando o filho. Luke Martin, impaciente por terminar a descarga, surgiu por trás e, com seu chicote de couro de rinoceronte, acertou-lhe uma chibatada nos tornozelos. A mulher não se abalou, apenas virou a cabeça e balbuciou algumas sílabas em voz baixa, no dialeto eboé. Praquejando, Martin a empurrou para junto da massa de pretos, chicoteando pela segunda vez suas canelas delgadas. A mulher se virou, branda e silenciosamente, para encará-lo, e com suavidade inclinou a cabeça sobre o ombro de Martin para lhe dizer algo no ouvido. O gesto foi tão delicado que podia ser tomado por uma carícia.
mas um palavrão morreu na garganta de Martin. Quando a mulher ergueu a cabeça, ele urrou de dor. A mão largou o chicote e foi para o ombro. Protegendo habilmente o filho, ela juntou-se ao grupo de negros. Uma dúzia ou mais deles colocou-se entre a mulher e Martin, que pulava numa perna só e proferia uma enxurrada dos piores palavrões. Sempre praquejando, ele correu para seu camarote à procura de um antisséptico. Esqueceu qualquer ideia de vingança porque estava tomado pelo pavor supersticioso do que poderia lhe acontecer caso não cuidasse imediatamente da horrível ferida abaixo da orelha esquerda, aberta quando os alvíssimos dentes da negra se fecharam com firmeza no músculo de seu pescoço, entre o ombro e o maxilar. Quando Martin reapareceu, 10 minutos mais tarde, com o ferimento empapado em permanganato de potássio e precariamente coberto por um pano limpo, o último bote, empurrado por 6 remos, estava a meio caminho do pontão. Um funcionário do governo, vindo do forte, o esperava com uma bolsa de moedas, vigiada por 2 gendarmes. Ele levou o funcionário para a cabina, onde, com os gendarmes à porta, passaram 1 hora anotando e somando números e contando o dinheiro na companhia de uma garrafa de bom rum e 2 copos. Sob um luar claro, aproveitando-se do vento alísio noturno, o Saul Taverner já alcançava, ao soarem as 2 badaladas, a barra do porto, a caminho de Norfolk, Virgínia, de onde, já sem carga, seguiria costa acima para Boston, Massachusetts, seu porto de origem. No comando do navio, deixando para trás as águas calmas e seguras do porto de Santo Thomas, o capitão Martin avistou à meia-noite o farol de Culebra a bom bordo. A chaga no alto do ombro continuava doendo, e ele mandou chamar Matthew Pond, seu imediato, para lavá-la com mais permanganato e fazer um curativo adequado. O lugar era difícil de alcançar, aquela negra imunda, maldita, e ele não era capaz de arranjar-se sozinho. Quando Martin tirou a camisa, com dificuldade, ele levantou o pano com que havia tapado a brutal ferida, um trapo agora endurecido pelo sangue que coagulara. Pond ficou lívido e balbuciou algo. Nem a expressão, nem a palidez do imediato ao ver o que havia em seu pescoço agradaram a Martin. Ele o dispensou e tratou de colocar um curativo sem a ajuda de ninguém. Dormiu pouco na primeira noite, mas em parte por ficar pensando no bom negócio que fizera com aqueles dinamarqueses necessitados de mão de obra. Eles estavam ansiosos para pôr os negros a suar nos canaviais das encostas de Santo Jean. Martin poderia ter vendido com facilidade a carga inteira, mas infelizmente isso estava fora de questão. Ele partira de Cartagena e, apesar de uma travessia excepcionalmente vagarosa e quente até o Caribe, mal sobrava carga bastante para entregar um certo número de cabeças em Norfolk. Bem que gostaria de ter podido esvaziar seus porões de todos aqueles malditos e navegar direto para Boston. Pretendia casar-se no dia seguinte à sua chegada. Não via a hora de voltar para casa, e o Saul Taverner, armado com o máximo de velame que podia aguentar, vergava-se agora sob o sopro constante dos ventos próprios daquela latitude. O ferimento latejava e doía, e por isso era impossível acomodar-se numa posição relativamente confortável. O capitão passou a noite se revirando e praquejando. Ao amanhecer, caiu numa sonolência lenitiva. Quando acordou e se ergueu, apoiando-se com cuidado nas mãos, toda a parte esquerda de seu pescoço e ombro era um vasto e dolorido inchaço. Não conseguia inclinar a cabeça, nem, a princípio, girá-la. Penosamente começou a se vestir. Queria ver que aspecto a mordida tinha, porém, como não costumava barbear-se durante as viagens, não havia espelho no camarote. Despejou o rum sobre o ferimento, o que lhe provocou uma dor abominável e o fez praquejar de novo. Por fim, acabou de se vestir e subiu ao convés, passando pelo camareiro que estava pondo a mesa para o café. Teve a impressão de que o camareiro o fitava com curiosidade. Pudera, andava de lado como um caranguejo por causa da dor no pescoço. Mandou içar mais velas e, uma vez colocadas e ajustadas, voltou para tomar o café da manhã.
No meio da manhã, a despeito da velocidade mais que satisfatória do navio e de seu progresso na longa etapa para Boston e Elyria Farnham, ele se encontrava num humor tão diabólico que os tripulantes evitavam, tanto quanto podiam, cruzar seu caminho. Ele deixou de assumir os quartos noturnos, que foram divididos entre os 3 oficiais, e depois de um jantar solitário, sublinhado por numerosos insultos dirigidos a um camareiro mais intimidado do que de costume, fechou-se no camarote. Então tirou a camisa e camiseta e untou toda a região afetada com óleo de coco. A dor agora descia pelo braço esquerdo até o cotovelo e permeava todos os tendões do pescoço, cujos músculos latejavam e ardiam de modo atroz. A embrocação deu-lhe algum alívio. Lembrou-se de que a mulher murmurara alguma coisa. Não falara em eboê, a mistura de língua franca com a qual os traficantes de escravos faziam as poucas observações necessárias a seu gado humano. Falara num estranho dialeto tribal ou costeiro. Ele não retivera as palavras nem percebera seu sentido, mas sabia que naquelas poucas sílabas residia um germe de significado mortal. Lembrou-se vagamente da cadência das sílabas, embora desconhecesse o que queriam dizer. Esbravejando, enfermo, deprimido, ele se recolheu e dessa vez adormeceu quase instantaneamente. E no sono, aquelas sílabas lhe eram repetidas no ouvido esquerdo, infindavelmente, sempre de novo, e dentro do sono ele sabia o que significava. Quando acordou, ao som da 4ª badalada depois da meia-noite, sob um vacilante facho de luar que entrava pela escotilha, estava banhando em suor frio. O suor tornara o travesseiro pegajoso, empapara sua barba emaranhada e estava empoçado nas suas fossas oculares. Queimando da cabeça aos pés, ele se levantou e acendeu o castiçal. Praquejava por achar-se um idiota, por não ter se lembrado de procurar um espelho durante o dia. Summer, o jovem segundo oficial, costumava barbear-se. Também 1 ou 2 marujos do castelo de proa. Devia haver espelhos a bordo. Amanhã trataria de conseguir um. O que a mulher dissera? Aquelas sílabas. Estremeceu. Não podia lembrar. E por que deveria? Palavra sem nexo, conversa de negro. Não era nada. Meramente o ato de uma preta bestial. Eram todos iguais. Ele deveria ter arrancado a pele viva daquela puta. Ousar mordê-lo? Bom, por mais que doesse, a chaga estaria curada antes que voltasse para Boston e para Lydia. Com um grande esforço, porque todo o seu lado esquerdo estava entumedecido e dolorido, retornou para o leito, depois de assoprar a chama da vela. Aquele pavio cheirava tão mal, deveria ter apagado com os dedos molhados, ainda fumegava. Então as sílabas voltaram e repetiam-se sem cessar. Agora que dormia e, de algum modo, ele sabia que dormia e que não podia transportar seu significado para o próximo estado de vigília, ele sabia o que elas significavam. Adormecido, afogado no sono, ele se debatia no catre e o suor frio descia em filetes oleosos para a espessa barba. Acordou à primeira luz da manhã, apavorado, num estado de meias certezas. Tinha a impressão de que não conseguiria se levantar. A dor tomara seu corpo inteiro. Parecia que tinha sido surrado até esfolar. Ao alcance da mão estava uma das garrafas de aguardente da Martinica, aberta na noite em que partira de Santo Thomas. Apanhou-a com dificuldade, sacou a rolha com os dentes e, segurando a garrafa na mão direita, tomou um longo sorvo daquele álcool, quase puro. Sentiu a bebida penetrando como fogo líquido. Ah, como era bom! Ergueu a garrafa de novo e a devolveu semi-vazia para o lugar onde estivera. Fez um grande esforço para deslizar para fora do catre, mas falhou. Abandonou-se no leito, a cabeça cantando e zumbindo como um enxame de abelhas furiosas. Lá estava ele, prostrado, semiconsciente, com coisas vagas e assustadoras percorrendo-lhe a cabeça, a mente, o corpo, coisas fermentando, fervendo lá dentro, como se algo tivesse entrando nele e crescesse no lugar em que a dor mais latejava, no grande músculo do lado esquerdo do pescoço. Assim foi encontrado 1 hora depois pelo tímido camareiro, que se cansara de bater à porta do camarote.
Por fim, o camareiro ousara abrir apenas uma fresta para espiar. Empalideceu, fechou a porta devagar e saiu à procura de Pound, o imediato. Depois de trocar ideias com Summer, o segundo oficial, Pound acompanhou o camareiro até o camarote do capitão. Uma vez lá, apesar de marinheiro empedernido, ele hesitou. Ninguém a bordo do Salt Taverner sentia-se à vontade ou seguro ao se relacionar com o capitão Luke Martin. Paut repetiu o que o camareiro fizera. Primeiro abriu só uma fresta da porta e espiou. Em seguida entrou no compartimento, fechando a porta atrás de si. Martin estava deitado sobre seu lado direito e os lençóis o cobriam até a cintura. Dormia de camiseta e a lateral esquerda do pescoço estava bem à mostra. Ao contemplar a chaga, o rosto de Paul ficou branco como cal, suas mãos e lábios trêmulos. Depois retirou-se cuidadosamente e pela segunda vez fechou a porta atrás de si. Pensativo, subiu a conversa. Chamou o jovem Summer e os dois conversaram por alguns minutos. Summer desceu à sua cabina e, de volta à conversa, olhou furtivamente em torno de si. Seguro de que ninguém observava, retirou do bolso um objeto que tinha o dobro do tamanho de sua mão e, certificando-se mais uma vez de estar sozinho, lançou-o ao mar. O objeto rodopiou no ar e brilhou à luz do sol da manhã, antes que as águas o recolhessem para sempre. Era um pequeno espelho de barbear. Ao soar a quarta badalada da tarde, Pound tornou-se a descer ao camarote do capitão. Dessa vez, a voz de Martin, uma voz fraca, respondeu à sua discreta batida à porta com um convite para entrar. Martin estava deitado de costas, o lado esquerdo mais afastado da porta. "Como se sente, senhor?" perguntou Pound. "Melhor", murmurou Martin. "Que coisa maldita", disse, indicando com o polegar direito o lado esquerdo do pescoço. "Consegui dormir um pouco esta manhã. Acabo de acordar. Estou melhor. O pior já passou, eu sei." O silêncio se fez entre eles. Parecia não haver mais nada a dizer. Enfim, depois de muito se mexer e se coçar, Paul contou algumas coisas sobre o navio, o modo mais certo de despertar o interesse de Martin a qualquer hora. Martin respondeu e Paul se retirou. Martin dissera a verdade ao afirmar estar melhor. Acordara com a sensação de que o pior já tinha passado. O ferimento ainda doía muito, mas o desconforto cedera sensivelmente. Ele se levantou, vestiu-se devagar e pediu o café pela porta da cabina. 10 minutos depois, porém, surgiu na conversa com o rosto crispado e transtornado. Havia em seu olhar uma expressão que manteve os homens calados e inspecionou o barco maquinalmente. A inspeção rotineira das 6 badaladas da manhã. Estava preocupado e a costumeira atenção que dedicava a tudo que se referisse à embarcação foi meramente formal. Embora a dor brutal constantemente tivesse cedido um pouco e tendesse a não crescer tanto à medida que as atividades no convés limpavam o veneno de seu corpo e mente, aquelas últimas sílabas, as sílabas sussurradas em seu ouvido esquerdo, quando a cabeça da negra repousara por um instante em seu ombro, aquelas sílabas que não foram proferidas em Eboé continuavam ecoando dentro dele. Era como se estivesse o tempo todo sendo reprisadas em seu ouvido físico. E não apenas mentalmente, sílabas vagas, como uma palavra, ecunda, sobressaindo e penetrando cada vez mais profundamente em sua consciência. "Ouvindo coisas", disse para si mesmo quando descia para o camarote, depois de concluir às 11h30 a inspeção matutina. Não voltou ao convés para a vistoria da tarde. Ficou sentado quieto em seu compartimento, escutando o que era sussurrado sem parar em seu ouvido esquerdo, o ouvido acima da ferida no músculo do pescoço. Como bem observou o camareiro para os demais, era inteiramente fora do comum que um marujo impetuoso e comunicativo como o capitão permanecesse calado. A explicação, no entanto, estava bem longe do que o camareiro pensava. Ele imaginava que o ferimento afetava seriamente os nervos do capitão, e nisso sua intuição estava certa, mas suas noções de psicologia do camareiro não iam além disso. Se alguém lhe contasse a verdadeira razão do silêncio e da imobilidade de seu patrão, ele se mostraria admirado, cético e desdenhoso.
O capitão Luke Martin, pela primeira vez em sua impulsiva e truculenta carreira, estava com medo. Ele comeu pouco no almoço e em seguida se retirou. Contudo, voltou logo depois, subindo a escada que dava para o trombadilho. O Salt Taverner, a toda vela, deslizava a bons 12 nós. Ao surgir na coberta, Martin parecia bem disposto, um marinheiro saudável, mas o jovem Summer, que o cumprimentou com uma continência, notou seu ar preocupado. O capitão parecia introvertido. Martin o chamou. Quero seu espelho emprestado, disse calmamente. O jovem Summer assustou-se e sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Bem que pode o avisara, por isso tinha lançado o espelho ao mar. Sinto muito, senhor, não tenho mais espelho nessa viagem. Eu tinha um até chegarmos ao Santo Thomas, mas perdi. Não pude me barbear esta manhã, senhor. Como para comprovar, o rapaz passou a mão queimada de sol sobre a barba, de um dia que crescia em seu rosto frágil e bonito. Esperou que o capitão soltasse um berro de contrariedade, mas em vez disso, Martin apenas balançou distraidamente a cabeça e se afastou. Summer o acompanhou com o olhar e viu-o aproximar-se do alçapão que levava ao alojamento da tripulação no castelo de proa. Então exclamou: Cáspite, ele vai pegar o espelho de Dave Sloan. O jovem Summer correu para dizer a Pond que o capitão provavelmente teria um espelho dentro de 1 minuto. Estava curioso para saber os porquês e os paraquês do extraordinário interesse de seu oficial superior por um espelho. Tinha obedecido, mas queria saber, de fato, havia algo bem estranho ali. Pond simplesmente lhe dissera que não convinha que o capitão visse o ferimento em seu pescoço, localizado num ponto que, sem um espelho, ele não conseguiria vê-lo. Como é a ferida, Sr. Pond? Atreveu-se a indagar. É o que chamaríamos de uma estranha protuberância, respondeu Pond, devagar. Cor entre o roxo e o violáceo, a forma lembra os lábios de um negro. De volta ao camarote, Martin fechou a porta e começou a despir a camisa. Já estava no meio da operação, quando foi chamado à conversa. Recolocou rapidamente a camisa, quase envergonhado, como se tivesse sido surpreendido num ato reprovável, e subiu a escada. Pond o ocupou durante 20 minutos com assuntos de navegação. O capitão deu suas ordens naquele mesmo tom de voz desinteressado que era tão novo para os que conviviam com ele, e desceu novamente. O pedaço de espelho que ele apanhara com Sloan no castelo de proa tinha desaparecido da pia. Com dificuldade procurou-o por todo o aposento, mas não estava lá. Normalmente, um acontecimento desses teria desencadeado nele uma verdadeira tempestade de impropérios. Contudo, limitou-se a se sentar, impotente, e percorreu o camarote com olhos que não viam. Mas seus ouvidos sim, escutavam. A voz agora falava em inglês, já não eram as sílabas sem nexo agrupadas em torno de uma palavra clara. Aikunda. A voz em seu ouvido esquerdo era tensa, imperativa, repetitiva. Por cima do bordo, ela dizia sempre. Por cima do bordo, repetia. Ficou sentado ali por longo tempo. Por fim, talvez 1 hora depois, não havia ninguém por perto para ver sua expressão fechada e vazia à luz da tarde refletida nas paredes brancas da cabina. Ele se levantou devagar e, com movimentos quase furtivos, começou a despir a camisa. Tirou-a e estendeu sobre o catre. Tirou também a camiseta que usava por baixo e, lentamente, tentando com a mão direita, procurou o ferimento no pescoço. Sentiu-se gelado e fraco ao aproximar a mão do lugar. Por fim, ainda tateando, tocou a região dolorida e sensível, até que seus dedos encontraram a própria chaga aberta. Foi Pond quem o encontrou 2 horas mais tarde, prostrado no soalho, atravancado do camarote, despido até a cintura e inconsciente. Foi Pond, o velho e duro Pond, quem levantou o corpãozinho do capitão, pois ele era um homem grande, de mais de 1,80 m de altura, e o sentou na cadeira, vestiu-lhe a camiseta, depois a camisa, e em seguida instilou o aguardente entre seus lábios azulados. Os procedimentos reanimadores do imediato, bebida, fricção de mãos, tapas naqueles pulsos largos e inertes, tardaram meia hora a fazer efeito. Então, as pálpebras do capitão Luke Martin se mexeram, e o menzarrão, aos poucos, foi voltando a si.
Pond achou enigmáticas e inadequadas as respostas monossilábicas que obteve para suas poucas e breves perguntas. Era como se Martin respondesse a uma outra pessoa, a uma outra voz. Ele dizia monotonamente, está bem, e repetia, sim, está bem. Foi então que, muito intrigado, o imediato contemplou o capitão de cima a baixo e percebeu sangue nos dedos da mão direita. Pegou a manzoa que jazia sobre o braço da cadeira. Os 3 dedos do meio tinham sangrado por algum tempo. Agora o sangue estava seco e coagulado. Erguendo e examinando a mão à luz do sol que se punha, Pond viu que aqueles dedos haviam sido brutalmente cortados, ou melhor, pareciam ter sido serrados, como se os dentes de um serrote tivessem triturado e rasgado os dedos, moendo-lhe os ossos. Um ferimento pavoroso. Tremendo da cabeça aos pés, Pond remexeu na caixa de primeiros socorros e preparou uma tigela de solução de permanganato, com a qual ensopou a mão inerte. Depois a envolveu em ataduras. Falou com Martin diversas vezes, no entanto, os olhos do capitão estavam postos em alguma coisa ao longe e seus ouvidos surdos para a voz do imediato. De vez em quando ele balançava a cabeça, aquiescente, e de novo, antes que o velho Pond o deixasse sentado ali, imóvel, balbuciava. Sim, sim, está bem, está bem. Pond foi vê-lo pouco antes das 4 badaladas da noite, hora do jantar. Ele ainda estava sentado no mesmo lugar, o olhar perdido, todo encolhido e apático. Quer jantar, capitão? Perguntou o imediato, hesitante. Martin não moveu os olhos, mas seus lábios se mexeram, e Pond se inclinou para poder ouvir o que diziam. Sim, 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 diz Martin. Está bem, sim, está bem. A mesa está posta na cabina, senhor, arriscou Martin, sem obter resposta. Acabou se esgueirando para fora e fechou a porta atrás de si. McGeary, o capitão está doente, disse Pond ao camareiro. Pode tirar a mesa e, assim que terminar, vá lá para a frente. Sim, senhor, respondeu ressabiado o camareiro, e começou a tirar a mesa, conforme lhe for ordenado. Pond observou-o cumprir a tarefa, depois o seguiu até o convés e certificou-se que fora em direção à proa. Então voltou silenciosamente. Parou junto à porta do camarote e escutou. Havia alguém falando lá de dentro, além do capitão. Uma voz grossa, como a dos negros, porém muito fraca. Grossa, gutural, mas fraca. Parecia a voz de um menino ou de uma mulher. Pasmo, Pond ouvia, com a orelha agora colada à porta. Por causa da espessura da madeira, não conseguia distinguir o que estava sendo dito, embora, pela forma, pela alternância da voz do capitão com a voz leve e gutural, fosse claramente um diálogo, com pergunta e resposta, pergunta e resposta. Não havia meninos no navio. Quanto às mulheres, sim, havia algumas dúzias delas, mas todas estavam sendo emprenhadas lá embaixo, sob os alçapões, as mulheres negras dos fétidos porões. Além do capitão, não poderia haver uma mulher lá dentro com ele. Nenhuma mulher, nenhuma mesmo poderia ter entrado. Quando ele deixara o camarote, havia 15 minutos, apenas o capitão estava lá, e durante todo esse tempo não perdera de vista aquela porta fechada. Absolutamente intrigado com o estranho enigma, Pond apurou ainda mais o ouvido. Quando conseguiu perceber a cadência das palavras de Martin, a mesma cadência das frases interrompidas, ele se deu conta de que o capitão repetia em seu estado de semi-letargia o que dissera quando, horas antes, Pond lhe envolvera os dedos amputados em ataduras. Aqueles dedos, estremeceu. O South Taverner era um barco maldito. Ninguém sabia disso melhor do que ele, que muito contribuíra em suas numerosas viagens para a formação dessa fama sinistra. Mas isso parecia o próprio inferno. Sim, sim, está bem, está bem, está bem. Era esse o ritmo, a cadência tonal do que Martin dizia lá dentro, em intervalos mais ou menos regulares, seguido pela voz fraca e gutural, as duas vozes se alternando, primeiro uma, depois a outra, sem pausas, naquela estranha conversação. De repente a conversa parou, como se tivesse sido encerrada em uma caixa à prova de som. Pond se aprumou, esperou um minuto e então bateu a porta. A porta se abriu abruptamente por dentro e por ela saiu o capitão Luke Martin, o olhar esgazeado e perdido.
Pond lhe deu passagem. O capitão parou, olhou em volta com olhos que pareciam não ver. Depois seguiu em direção à escada auxiliar. Aparentemente dirigia-se ao trombadilho. Vestia apenas a camisa amassada, as calças amarfanhadas e manchadas por causa do tombo que sofrera. Ficaram jogadas na cadeira em que Pond o havia instalado. Pond foi atrás dele. Uma vez na coberta, Martin caminhou para a murada e ali parou, olhando sem ver a sucessão de vacas. Já escurecera, o crepúsculo subtropical demorara a baixar. O navio estava silencioso, salvo pelo ruído da proa cortando a 12 nós as águas do Atlântico Norte, a caminho da Virgínia. Subitamente, Pond deu um salto para a frente e agarrou o capitão, que começara a escalar a murada. Então era isso, suicídio, aquelas vozes. Ao ver-se impedido de fazer aquilo que parecia ser seu intento, Martin afinal despertou. Por trás daquele homem de meia idade havia toda uma vida de mando, de imposição da própria vontade em tudo. Não estava acostumado a ser contestado nem a enfrentar resistências. A bordo de seu navio, elas sempre morriam, sempre abortavam diante de seus rugidos ou de seus punhos truculentos. Atracou-se com imediato. Uma longa, desesperada e ao mesmo tempo silenciosa luta começou a se travar na coberta, iluminada apenas pela luz que subia da cabine do capitão, a luz do grande lampião de azeite de baleia filtrada, pelas clarabóias das cobertas superiores que, durante o dia, iluminavam os compartimentos de baixo. No correr da luta silenciosa e mortal, Pond travava de afastar o capitão da proximidade da amurada, enquanto este se debatia e o golpeava com violência. Ao agarrar e puxar o superior, já todo desgrenhado, o imediato acabou por lhe rasgar a camisa branca e arrancar um grande pedaço dela, desnudando o pescoço e o lado esquerdo do ombro. Pond largou o capitão, encolheu-se e se afastou combaleante, cobrindo os olhos antes que o horror do que eles havia visto os fizesse saltar das órbitas. Porque ali, no ombro exposto pelo pedaço da camisa arrancada, havia um par de lábios negros violáceos, carnudos, perfeitamente formados. Chocado, horrorizado, Paulo chegou a ver, antes de cobrir o rosto, os lábios se abrirem num amplo bocejo, revelando uma fieira branca de grandes dentes africanos e uma comprida língua rosada que surgia entre eles para lamber os lábios. E quando o velho Pond, tremendo até a medula, gelado de horror pelo pavoroso prodígio que se dera ali no convés, acalentado pelo sopro latejante do vento alísio, quando Pond conseguiu se recompor o bastante para encarar de novo o lugar, junto à borda, onde o capitão do Salt Taverner lutara com ele, já não havia ninguém ali, vazio. Nenhum sinal de Luke Martin perturbava a esteira fosforescente e cremosa deixada pelo Salt Taverner.